Queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com mais um estudo de O Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal. Hoje nós continuaremos a estudar O Livro dos Espíritos em sua segunda parte, ainda no seu oitavo capítulo, mas agora nas questões que vão de 447 até a questão 454. Continuamos a estudar a emancipação da alma e dessa vez vamos estudar a dupla vista. Antes de começarmos o nosso estudo, eu convido os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos nesse momento, então, todos nós, unidos pelo pensamento no Cristo, pedir humildemente ao Mestre que se aproxime de cada um de nós, trazendo a sua paz e a sua sabedoria. Senhor Jesus, estamos iniciando mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos e gostaríamos de, nesse momento, entregar em Suas mãos misericordiosas nossas mentes e corações, para que o Senhor nos prepare para o conteúdo do livro e para a sequência de nossas vidas em nossa proposta de seguir o Seu Evangelho. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Muito bem, queridos amigos. Então, nós vamos, a partir de agora, retomar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Como já o dissemos, né? Questões de 447 até 454, estudando um pouquinho mais a emancipação da alma, dessa vez nos concentrando nesse fenômeno que Allan Kardec chama de dupla vista. Anteriormente, nós estudamos o sono, o sonambulismo, vimos o êxtase, todos estes em um grau crescente de análise do fenômeno de desprendimento, de emancipação, de liberdade parcial do espírito encarnado. Agora, nós vamos entrar nesse tópico da dupla vista que vai explorar, agora não mais num grau crescente, né, de desprendimento do corpo, mas é como se Kardec, para poder quase que encerrar esse assunto do desprendimento corpóreo. Eu digo quase que encerrar, né? Porque a gente ainda tem mais um item aqui no capítulo para aí sim trazer a conclusão, né? Quando Kardec vai fazer um resumo teórico sobre tudo isso que a gente viu até agora. E ali sim, então, a conclusão, o encerramento do capítulo, né? Mas, por enquanto, assim, como se Kardec quisesse quase encerrar o capítulo, da seguinte maneira: ele vai nos trazer informações ainda sobre um possível desprendimento do corpo, que não se dá mais assim em grau tão elevado quanto o êxtase, mas que se dá com o espírito desperto. É um estudo interessantíssimo, né? Existe sim um certo grau de desprendimento do espírito que se dá em vigília, sem que o espírito esteja no sono, nem em estado sonambúlico, nem em estado de êxtase. E esse estado é a dupla vista. É isso que a gente vai estudar agora. Então, aquela sequência que a gente tinha, né, de graus cada vez maiores de desprendimento, não será observada agora, mas fechamento é dado na, na prova, né, no estudo daquilo que pode ser feito em questão de desdobramento, de emancipação da alma, ainda em estado de vigília. O que dá assim um fechamento com chave de ouro, né? Porque realmente aqui a gente pode perceber que a emancipação da alma e o relacionamento dela com o plano espiritual está garantido em todos os estágios da vida terrena, não apenas no estágio do sono, mas também no estado de vigília. Bom, vamos lá então. Vamos começar o nosso texto de hoje, apresentando aqui o Livro dos Espíritos, né? E a gente vai apresentando aqui o texto conforme a gente já está acostumado a fazer, de acordo com as temáticas que surgem dentro das perguntas e respostas apresentadas aqui por Allan Kardec.
Perdão. Então vamos lá. Nas questões 447 e 448 que a gente já tem aqui na tela, a gente vai começando, né, o tópico aqui, dupla vista. A gente tem nessas duas questões a definição, o que é a dupla vista, né? E como ela é, como ela acontece, como ela se manifesta. Então, esse é o tema aqui das duas questões, 447 e 448. Vamos lá, vamos começar então. Fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Vejam só, a gente já viu esse movimento de Allan Kardec no item anterior, no item do êxtase, né? Quando a gente começou a estudar o êxtase, a gente já viu Kardec fazer essa definição por comparação. Então, isso não é uma novidade para a gente, né? Ali o êxtase foi definido, vamos lembrar, como sendo um estágio mais avançado do sonambulismo, ou seja, um desprendimento maior que o espírito tem em relação ao corpo. E então a gente tem ali a definição do êxtase como sendo um processo mais profundo do que o processo do sonambulismo. E agora Kardec chama a dupla vista, né, de um fenômeno e pergunta a relação dela com o sonho e o sonambulismo. Qual é essa relação? É através dessa relação que a gente vai poder saber o que é a dupla vista, né? Então, vamos lá. Tudo isso é uma coisa só. É o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. É isso que a gente está aprendendo aqui, né? Dupla vista, sonho, sonambulismo e até mesmo êxtase é uma coisa só. E que coisa só é essa? A emancipação da alma, né? É o espírito a alma se desprendendo do corpo e percebendo o plano espiritual. Bom, continua a resposta. O que se chama de dupla vista é ainda, então aqui a gente vai ter uma definição mais específica, né? Resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Olha só, pronto, agora a gente tem aqui a definição sobre o que é essa dupla vista. Já de entrada, a primeira coisa que a gente trabalha é a definição em boa filosofia espiritualista, né? Com Allan Kardec. O que é? É o mesmo fenômeno de desprendimento, de emancipação da alma, agora sem que o corpo esteja adormecido, mas ainda assim emancipação da alma. A dupla vista é a alma vendo, não os olhos do corpo. É a alma percebendo, é a alma recebendo esse estímulo comparável ao estímulo visual do corpo. Então é isso, é um só fenômeno. Bom, para a gente ilustrar um pouquinho a respeito dessa questão do que é a dupla vista, eu vou recorrer à Revista Espírita no mês de janeiro de 1858. E esse artigo tem o título Visões. Então esse artigo, né, está contando para a gente ali na Revista Espírita que na noite de 27 para 28 de agosto de 1857 acontece um caso que eles chamam de um caso singular de visão intuitiva. Olha só, uma visão intuitiva que se dá na casa de uma família, né, de um casal que havia um casal de tecelões que haviam acolhido em sua casa uma empregada, que era uma mocinha que aqui na Revista Espírita recebe assim o adjetivo, né, de uma mocinha atoleimada. E a gente foi procurar essa palavra, atoleimada significa confusa. Então a gente vê aqui que a garota tinha certas dificuldades, né, mentais, vamos dizer assim. Mas ela é uma garota confusa, uma garota necessitada e que é acolhida por esse bondoso casal. Então, é, esse casal narra que na noite do domingo, entre 2 e 3 horas da manhã, o casal foi acordado pelos gritos dessa mocinha que dormia
ali junto deles na casa, né? A senhora, assustada, subiu, até onde a garota estava e encontrou a moça, em lágrimas assim profundas, né? Num estado de perturbação, porque ela dizia que tinha visto a sua mãe e que a mãe acabara de morrer diante de seus olhos. Bom, ali aquela senhora tentou consolar a pobrezinha, né, com o melhor que foi possível e apaziguou a garota até que ela se acalmou e voltou ao seu estado de sono, né? Voltou a descansar, voltou a dormir. Bom, o tempo passou, isso havia quase sido esquecido pela família, pois era noite de domingo, quando na terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe àquela senhora, dona da casa, uma carta do tutor daquela mocinha, informando que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, exatamente o horário em que a garota havia tido a visão, né, da mãe morrendo, de fato a mãe havia morrido, porque ela caiu, teve uma queda, né, do alto de uma escada. E então aí o relato da Revista Espírita diz que a, aquela pobre mocinha partiu acompanhada pelo senhor da casa a fim de receber o seu quinhão de herança da mãe. É, mas esse é um quadro, acabou se tornando um quadro muito triste, né? Bom, Kardec segue comentando que esses fenômenos que são assim fenômenos do que ele chamou aqui, né, de uma visão intuitiva, não são raros. E de fato não são. Quantos de nós temos relatos, pelo menos, de pessoas próximas da gente, nos dizendo coisas parecidas com essas que foram narradas aqui na Revista Espírita, né? É, e assim, Kardec vai explicando ali que o sonho é um estado sonambúlico natural, portanto incompleto, e, e ali ele traz certas explicações para a gente, que são explicações muito úteis para a gente seguir aqui com o estudo. E por isso eu trouxe esse caso e esse tópico da Revista Espírita. Então Kardec vai explicar que, dali por diante, ele vai designar essas visões como visões sonambúlicas. Ainda assim, visões da alma, né? Para poder-se fazer uma distinção daquelas visões que se dão em estado de vigília. Essas ele chama de dupla vista. E por fim, as visões estáticas são aquelas que se verificam no estado de êxtase, né? Como a gente citou aqui no estudo anterior, São Francisco, que em estado de oração chegava, né? Se colocava em oração para chegar a esse estado de êxtase. Então Kardec aqui nessa parte da Revista Espírita, ele coloca num pequeno parágrafo a distinção entre os três tipos de fenômeno que a gente está estudando. Os sonambúlicos, que acontecem durante o sono, né? Ou depois essas duplas visões que acontecem no estado de vigília e depois aquelas que são estáticas, né? É, então, aí o que a gente teve aqui a gente poderia chamar de uma visão sonambúlica no caso dessa garota. Bem, mas para a gente não ficar só e apenas nesse exemplo, né, de uma visão sonambúlica, este nos serviu para nos lembrar a respeito do que é a visão sonambúlica e estática. Ainda o mesmo artigo da Revista Espírita traz para a gente o relato de uma pessoa, de um amigo de Allan Kardec, que é uma pessoa conhecida, né, de Kardec, que contou a ele o seguinte fato, contou a Allan Kardec o seguinte fato. A pessoa dizia o seguinte: olha, no último mês de abril eu estava me sentindo assim um tanto indisposto e saí para passear com meu sócio. Estava um dia muito bonito e a gente ia andando pela rua quando de repente a multidão desapareceu. A multidão simplesmente sumiu. Ele não sentia mais o corpo dele e se sentiu meio que transportado. Olha só, né?
As percepções que ele tinha ali do plano material desapareceram. Ele não via mais a multidão, não via mais o sócio, não sentia mais sequer o seu corpo, e aí se sentiu transportado. E aí ele segue a narrativa dizendo, né, na Revista Espírita: Vejo distintamente um navio entrando no porto de Havre. Esse homem que era residente em Paris, né? Reconheço-o como sendo o Clemence, que esperávamos das Antilhas. Então, olha só, ele viu um navio no porto de outra cidade chegando para atracar, né? Chegando no cais. E ele continua sua narrativa dizendo que distinguia muito bem os mastros, as velas, os marinheiros, os detalhes mesmo do navio, como se ele estivesse ali presente. E então aí ele disse ao companheiro, meio que, né, tem essa visão, meio, vamos dizer assim, meio que desperta, né? E diz ao seu companheiro: Olha, Clemence chegou. A gente vai receber notícia ainda hoje, né? A sua viagem foi uma boa viagem, sua travessia foi feliz. E aí então ele narra que chegando em casa entregaram a ele um telegrama e que antes de ler ele disse: é o aviso da chegada do navio Clemence, que entrou no Havre às 3 horas. E depois realmente ele abre o telegrama e confirma, né, que era exatamente isso. Bom, e aqui sim a gente tem então um caso narrado de uma dupla vista. A pessoa está desperta e tem uma visão de um outro lugar que longínquo dali de onde ele estava, perdão mais uma vez, que é, que remete a uma situação real, né? Algo que está acontecendo. Bem, e aí então Kardec vai concluir esse assunto aqui na Revista Espírita, ou quase concluí-lo, né? Dizendo que, bom, quando as visões, né, sejam sonambúlicas, estáticas ou dupla vista, têm como objeto seres do mundo incorpóreo, a gente poderia dizer, olha, isso aqui foi algo da imaginação, né? Alguns materialistas poderiam dizer são simplesmente alucinações. Tudo bem, Kardec concorda com isso. Só que nos dois casos referidos aqui na Revista Espírita, aparece uma realidade material que foi percebida por essas pessoas. E aí Kardec escreve uma frase que é sensacional para a gente entender melhor ainda o final do nosso estudo anterior. Ele escreve assim: desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas comuns. Ou seja, explica pela filosofia, explica pela é, fisiologia o que aconteceu, né? E agora eu retorno aqui um pouquinho à nossa tela para a gente poder lembrar do final do estudo anterior, quando é, a resposta à questão 446 dizia o seguinte: aquele que estudar de boa fé esses fenômenos, né? Claro que aqui se referia ao êxtase, que era o tema, né, das questões. No entanto, a gente pode estender para a dupla vista também para o sonambulismo, né? Aquele que estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista e nem ateu. Então a gente falava aqui, né, no final do estudo anterior um pouquinho sobre as diferenças da filosofia espiritualista, que está no Livro dos Espíritos, e da filosofia aqui do nosso planeta Terra, né? Algumas diferenças ali entre as duas, para a gente poder entender que pela filosofia terrena, pela ciência terrena, pela psicologia terrena, nós não temos as explicações dos fenômenos espirituais, esses que a gente está aqui estudando com Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E que, portanto, a gente tem no Livro dos Espíritos uma filosofia espiritualista que, como a gente abordou, né, no estudo, no finalzinho do estudo anterior, traz para a gente condições, nos oferece condições de, através da análise desses fenômenos, unida às revelações espirituais dos espíritos superiores, enxergar a vida por um outro, por uma outra ótica, por um outro ponto de vista, né? Só a doutrina espírita consegue
estudar a fundo essas questões da emancipação da alma através de bases poderosas da ciência e da filosofia, né? Ciência espírita, filosofia espírita. E quando Kardec fala, né, na, na revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ele também tem a sua concepção, a sua noção, o seu entendimento do uso da psicologia, que futuramente a gente vai abordar, né? Mas no próximo estudo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o que é importante aqui para esse momento que a gente está aprendendo do Livro dos Espíritos é que a gente finalmente foi capaz de diferenciar os três estágios, né, de emancipação da alma, através de exemplos com um texto da Revista Espírita. E agora a gente já entendeu um pouco melhor também o finalzinho do estudo anterior, que é um final muito bom, né? Um final realmente que nos faz refletir bastante. Então, fiquemos com essa informação, né? A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma, é a alma percebendo enquanto o corpo ainda está desperto. Bom, 448. E como ela acontece? Ela é permanente? Dizíamos, né? Questões 447 e 448 tem essa temática. E agora, a segunda vista é permanente? Como ela se dá? Nós sempre temos? Agora sim a gente estuda o grau de ação do espírito aqui, né? Sobre essa segunda vista. Se ela é permanente, o espírito não controla, é como se estivéssemos o tempo todo ligados ao plano espiritual e percebendo o tempo todo. Se ela não é permanente, a gente vai ter que começar a estudar o grau dela, né? Então, olha como que isso é evidente no texto. Ó. A faculdade é, ou seja, a faculdade está sempre lá. Assim como a faculdade da visão dos olhos do corpo, né? Para aqueles que os têm em condições de enxergar, obviamente. A faculdade da visão está lá. Mas o exercício não. Se a gente fechar os olhos do corpo físico, a gente deixa de ver através dos olhos. Para o espírito, a segunda vista é igual. A faculdade está sempre lá. O exercício não. Bom, então, por isso a gente defende que aqui estamos estudando os graus, né? Bom, se estamos estudando os graus, olha como que a sequência é inevitável, né, para Kardec. Não está sempre lá. A gente tem, então a gente precisa começar a pensar se o espírito a controla. Olha 449. Então ela aparece espontaneamente ou por efeito da vontade? Então, é uma linha de raciocínio, né, colocada aqui por Kardec que nos ajuda a explorar a fundo a questão da segunda vista. Então, voltemos a 448, né? Voltemos o foco para ela agora. Faculdade é o exercício, a faculdade é, né, permanente. O exercício, não. E aí vem o exemplo que é colocado, citado aqui, dos mundos menos materiais, né, do que o planeta Terra. Lá os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que fique abolida a linguagem articulada. Então, por isso, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente. Então, a gente tem aqui, né, uma diferença entre faculdade e exercício. Faculdade eu tenho sempre. Ela efetivada em ação, nem sempre, né? Nos mundos menos materiais e com comunicações melhores, com comunicações mais rápidas, né, mais puras, aí a gente já tem um outro tipo, né, de dupla vista. Aí a faculdade é permanente. A gente viu isso aqui em alguns estudos anteriores e essa informação está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele fala ali dos diferentes tipos de mundos e chega aos mundos que são mundos superiores ao planeta Terra, é, certos espíritos ali têm, certos espíritos não, os espíritos que encarnam nesses mundos têm os seus corpos muito mais sutis do que os nossos, e isso dá a eles a consciência, né? A dupla vista quase que ou permanente, como está sendo colocado aqui, né? É, então, esses habitantes desses mundos podem ser comparados aos sonâmbulos lúcidos aqui da Terra, né? Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então,
Por isso, né, espíritos de outros mundos mais avançados se é, manifestam com maior facilidade porque a capacidade de comunicação deles é melhor, né? Porque eles podem é, fazer uso do plano espiritual com maior, é, com maior desenvoltura, vamos dizer assim, né? E para a gente ter uma ideia de quanto que isso é poderoso, nós nos lembramos aqui que algumas vezes ouvimos Geraldo Lemos Neto contar algumas histórias sobre a mediunidade de Chico Xavier, que é uma mediunidade que está realmente assim muito acima das mediunidades com as quais a gente lida no nosso dia a dia, né? A mediunidade do Chico era uma coisa assim, espetacular aqui no planeta Terra, né? E extremamente poderosa a mediunidade dele, com diversos tipos de aptidões, né? E Chico, por sua humildade, nem sempre exteriorizava toda essa sua capacidade, né? Apenas quem convivia com ele, como Geraldo Lemos Neto, e que ou pessoas que tiveram acessos a essas histórias, né, que podem narrá-las, porque Chico ali naquela sua característica humildade, não se vangloriava, né, de seus feitos. E então Geraldo Lemos Neto contou diversas histórias e uma delas é que Chico certa vez estava em um restaurante, é, entrando ou saindo do restaurante, eu não me recordo bem, mas enfim, que em certo momento ele parou, virou o seu corpo e depois continuou a caminhar. E alguém ali perto de Chico falou: Chico, o que que aconteceu? Aí Chico olhou para a pessoa e disse: Ah, era desencarnado. Chico via com tamanha lucidez o plano espiritual, às vezes, que ele confundia espíritos desencarnados com espíritos encarnados, e naquele momento, provavelmente um espírito veio de encontro a ele, ele parou, virou-se, né, deu licença, deu passagem ao espírito, pensando que fosse alguém, um espírito encarnado. Então, assim, né, muitas vezes o grau de visão de dupla vista do Chico dava a ele uma impressão de realidade tão grande que ele confundia, né, o plano material com o plano extracorpóreo. E, e a gente tem assim, né, esse exemplo já aqui na Terra de diversas vezes que isso aconteceu com Chico, algumas que aconteceu com Divaldo e com grandes médiums em geral, né? Então imaginem o progresso dessa faculdade para todas as pessoas acontecendo de acordo com o progresso intelecto-moral que nós temos para realizar. Um dia todos nós teremos essa possibilidade de percepção dos dois mundos. É isso aqui que o Livro dos Espíritos está nos ensinando nesse momento, né? Em algum momento essa faculdade será permanente e nos dará a dupla vista permanente em mundos superiores, né? E a gente sabe de pelo menos um caso que, que acontece assim de dupla vista com esse grau de consciência permanente aqui no planeta Terra. É, pelo menos um caso tem, mas eu vou deixar esse caso para o final, tá bom? Então, no final do estudo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso de um espírito encarnado com dupla vista permanente e extremamente clara entre os dois planos. A gente vai encerrar o estudo com isso. Bom, então, as duas primeiras questões, 447 e 48, o que é e como é a dupla vista. Questões 449 e 450, agora como ela nasce, como ela se desenvolve, né? Então, seguindo a linha de raciocínio de Kardec, bom, se eu tenho sempre a faculdade, mas nem sempre ela está atuante, nem sempre ela está ativa, agora é lícito perguntar. Ela aparece espontaneamente? Como é que ela, de onde ela vem, né? Ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Olha só, Kardec não está perguntando o início da faculdade, porque dupla vista, em um certo grau, todos nós temos. Sonambulismo, êxtase, o êxtase é mais complicado um pouco, porque é um estado de desprendimento muito grande, né? Mas desprendimento da alma, todos nós temos, né? Agora,
E a dupla vista é originária desse desprendimento enquanto faculdade. Então, Kardec não está perguntando aqui sobre o início da faculdade, de onde vem a faculdade, mas como começa o fenômeno da dupla vista. A faculdade eu já tenho. Né? Começa? Ela aparece espontaneamente ou por efeito da vontade? E isso é tão evidente aqui no texto que na pergunta 450 ele vai. O tema continua, né? O assunto continua. Dá para desenvolver pelo exercício? A gente já chega aqui já já. Vamos agora para 449, né? Aparece espontaneamente ou por efeito da vontade, de quem tem a faculdade assim evidente, né? A maioria das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Então, as duas coisas, né? As duas coisas. E aí Kardec põe um exemplo. Toma como exemplo uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha. Ledoras da Buena Dicha são as pessoas que leem a sorte, que existem aqui até hoje no planeta Terra, né? Pessoas que leem o futuro. Toma como exemplo uma dessas pessoas, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista e o que chamas visão. Então, ela tem uma visão de algo que ela relata à pessoa que a procurou. Né? Então, as duas coisas, aparece espontaneamente e pela vontade também. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Olha aqui, meus amigos, é possível desenvolver dupla vista? A resposta é sim. A resposta é sim. E os espíritos nos chamam a atenção para a seguinte condição: do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, é preciso sim exercitar, é preciso trabalhar. Quando a gente trabalha, as coisas vão se abrindo à nossa frente, né? Os caminhos vão se abrindo e as coisas vão se resolvendo, né? O, o progresso acontece. E a dupla vista, como a gente está vendo, é uma questão de progresso da alma, sim. A alma que progride vai tendo cada vez mais condições de intuições mais apuradas, de percepções mais apuradas, de maiores desdobramentos do mundo material e, portanto, de dupla vista. Né? Eu vou para 450A e depois eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do exercício ainda. A gente vai voltar nessa questão do exercício. Só para finalizar aqui, 450A. E essa faculdade tem alguma ligação com a organização física? Sem dúvida, né? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Então, sim, depende muito do organismo da pessoa, depende do corpo físico, manifestação maior ou manifestação menor da dupla vista pelo espírito. E tem, como a gente está vendo aqui, alguns corpos que são completamente refratários. Mas agora eu quero voltar um pouquinho à questão do exercício. O exercício é a gente para pensar um pouco nessa questão do exercício, porque ela fica em aberto, né? Qual é o tipo de exercício que eu posso fazer para o desenvolvimento da dupla vista? Ora, um deles, sem dúvida nenhuma, é o exercício da prece, da oração. A gente falou já sobre Santo Agostinho que chegava ao estado de êxtase através da oração. A oração é um momento de comunhão, é um momento de compartilhar, é um momento de comunicação com o plano espiritual. Então, a oração é estritamente necessária para os nossos dias. E quando a gente fala em oração, em prece, não são aquelas preces longas, aquelas preces decoradas, não, nada disso. É questão de mantermos o nosso pensamento em comunhão com o nosso anjo da guarda, em comunhão com Jesus, quando a gente está no nosso dia a dia com alguma dificuldade, diante de algum obstáculo, diante de alguma alegria até. Agradecer a Jesus por aquela alegria, por aquele momento. Pedir ao anjo guardião que nos sustente, que nos dê boas intuições. Tudo isso vai fortalecendo o nosso desenvolvimento espiritual.
Então, a oração é um desses exercícios indispensáveis. Agora, existem outros, né? O ponto de vista sobre a nossa condição terrena. E para falar um pouco sobre isso, eu trago uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, o item Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Esse item está nas instruções dos Espíritos, lá do capítulo 8, e é uma comunicação dada a uma pessoa cega quando evocaram o espírito do cura Dars para tentar a cura daquela mocinha, né? Uma criança, uma moça cega, e o espírito do cura Dars é evocado e ele vem e dá essa comunicação que a gente, pela qual eu passo agora, assim, bem rapidamente, né? E ele começa a comunicação dele perguntando o seguinte para aquelas pessoas, né? Por que vocês me chamaram? É para que eu cure essa moça, essa criança que perdeu a vista? Ele diz assim: pobre filha, que ela ore e espere. De mim mesmo, eu não sei curar, eu não sei fazer milagres, eu dependo de Deus. Deus precisa permitir, né? É, todas as curas que eu realizei não são minhas, são de Deus. E aí, a partir desse momento, ele segue fazendo uma análise daquela situação, que é uma análise belíssima. Ele diz que nas aflições, que nas nossas aflições aqui da terra, a gente deve voltar sempre para o céu, o nosso olhar. Olha a palavra que ele usa, olhar, né? Se dirigindo a uma criança cega. E a gente deve dizer do fundo do coração: Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. E ele diz assim: após essa prece, olha aqui a oração, né? Meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e talvez, quem sabe, a cura. Então, olha só, o que que diz essa prece, né? Que eu veja além dos sentidos do corpo, além dos olhos. Que eu voltar o meu olhar para o céu não é voltar o olhar do corpo, é voltar o olhar do espírito para o céu. É elevar o coração, é conversar com Deus. E vejam, né, que essas palavras dele são palavras muito fortes, porque são dirigidas a uma criança cega. E é isso que ele pede para ela. Converse com Deus, filha. Pede para ele antes curar a alma e depois o corpo, se for possível, né? E ele continua uma lição espetacular dizendo o seguinte: olha, como essa daqui é uma assembleia, né, de estudos, eu vou dizer a vocês o seguinte: todos aqueles que estão privados da vista deveriam considerar-se bem-aventurados, da vista do corpo, né? E ele nos lembra que Jesus disse que seria melhor arrancar o olho, se esse olho fosse mau, do que deixar que esse olho nos levasse à perdição. É uma lição assim maravilhosa, né? E ele vai terminar da seguinte maneira: quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Então, o que ele está dizendo, né? Olha para aquilo que você pode ver além dos olhos do corpo físico. Olha para as delícias do espírito. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. É uma mensagem espetacular, né? Então, olha aqui o exercício proposto, né? O exercício proposto pelo cura Darcy, o exercício proposto no Evangelho segundo o Espiritismo, e o exercício proposto para todos nós. A reforma que nós temos que fazer em nós para perceber o plano espiritual. Se a dupla vista depende do desdobramento da alma, o exercício ou da liberdade, né, semi-liberdade da alma,
da percepção do espírito, da vista do espírito, o exercício consiste em ver a vida de outro ponto de vista, o ponto de vista espiritual. Olhamos para a vida como sendo nós mesmos espíritos e não corpo, né? O exercício é de desprendimento constante do mundo material e de suas circunstâncias, sejam elas alegrias, felicidades, doenças, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. É colocarmos a cabeça acima do mundo material para olharmos com os olhos do espírito. É autoconscientização sobre o plano espiritual. É educação na percepção das coisas espirituais. É esse o exercício que é proposto ali, né? Então, ainda que a gente tenha um organismo refratário, aos poucos isso começa a se modificar. E aqui a gente tem o exemplo claro do espírito vencendo a matéria, né? Que é o que a gente pretende enquanto espíritos encarnados aqui na Terra. Bom, meus amigos, então assim a gente passou pelas questões 449 e 450, que falam um pouquinho sobre ali, como a gente viu, sobre o desenvolvimento, né, o controle ali como nasce e se desenvolve a faculdade da dupla vista. Vamos em frente, 451 e 452 agora, já que surgiu, né, essa questão aqui do organismo influenciando, Kardec vai perguntar agora sobre as relações dessa faculdade com o corpo. 451, a segunda vista é hereditária, porque em algumas famílias parece ser. Resposta: sim, né? Ela é hereditária por causa da semelhança da organização do corpo físico. Entre tantas coisas que são hereditárias, algumas delas são é, as que envolvem a relação espírito-corpo. Por exemplo, a mediunidade. A gente já teve a oportunidade de raciocinar sobre isso aqui no Livro dos Espíritos, né? A mediunidade também é hereditária. Vejam, o que não significa que o pai médium é médium ostensivo e que o filho necessariamente será médium ostensivo. Ele tem a faculdade, mas não significa que no seu planejamento reencarnatório ela precisará ser uma faculdade ativa. Essa pode ser uma missão só do pai, né? No caso, no exemplo que a gente está citando, né? E não do filho. Ele herdou geneticamente, mas não tem ali, dentro do seu planejamento dessa vida corpórea, o uso da mediunidade ostensiva, né? Então, cuidado. Herdou, mas não é necessário que use. Talvez não desenvolva, né? Justamente por isso. Então, sim, a dupla vista também é hereditária por causa da semelhança da organização física, que se transmite como outras qualidades físicas quaisquer que a gente possa ter, né? Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Olha aqui, né? A gente volta lá à mensagem do Cura Dars que a gente analisou aqui rapidamente, né? Vale a pena a leitura, meus amigos. Procurem lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa instrução do Cura Dars no capítulo 8. Bem, 452, ainda explorando a relação da dupla vista com o corpo. É exato que em certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista. Que circunstâncias seriam essas, né? Aqui, ó, a moléstia, a proximidade do perigo, comoção. Vejam que todos esses são estados do corpo. A moléstia, né? A doença, proximidade do perigo em que o corpo percebe, né? A gente percebe através dos órgãos dos sentidos, da visão, do olfato, da audição. Então, esse momento em que o corpo avisa a proximidade do perigo e então a gente pode ter uma dupla vista. Ou a comoção, né? A emoção por alguma circunstância externa, né? Que a gente veja. Então o corpo às vezes vem achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, sim, existem fatores externos, né, do mundo corpóreo que
chegam a serem percebidos pelo corpo físico, então isso pode sim despertar a dupla vista. Comentário de Allan Kardec a essa questão. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. E a gente não precisa nem ficar citando aqui, né? Todos nós podemos buscar em nossas memórias e a gente vai encontrar exemplos disso que Kardec está falando aqui. Épocas de crises, calamidades, guerras, diversas pessoas que têm esses instintos que nada mais são do que a dupla vista, que têm esses insights, né? Diríamos hoje, com linguagem mais do nosso tempo, talvez, que levam a pessoa a ter a, a vivência desse fenômeno da dupla vista. E aqui é interessante porque uma das causas citadas, vou voltar ao texto aqui na tela, né? Uma das causas são as moléstias, as doenças. Qualquer coisa que excite o espírito, né? De forma que ele se expanda, que ele consiga emancipação daquele momento, faz com que ele perceba o plano espiritual. E a doença é uma dessas causas. Eu gostaria de lembrar que a gente leu agora há pouco, leu, né, ou pelo menos comentou agora há pouco, o caso da Revista Espírita, em que aquele amigo de Allan Kardec, residente em Paris, disse textualmente: Olha, eu saí a caminhar com o meu sócio, eu me sentia indisposto. Sentia-me indisposto. Fui caminhar com o meu sócio e então vivenciei um fenômeno de dupla vista, vendo o navio entrar no cais, no porto, em outra cidade. Talvez aqui a causa dessa sensação, né, dessa percepção de dupla vista, desse conhecido de Allan Kardec. Né? A moléstia, a doença do corpo, fazendo com que o espírito esteja um pouco mais liberto do corpo e, portanto, percebendo um outro âmbito da existência. Né? Muito bem. Questões finais, então, agora, né? 453 e 454 para a gente encerrar o estudo de hoje. Relação agora da dupla vista com a consciência, nas duas questões, né? Vamos lá. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Não, nem sempre. Muitas vezes essas pessoas acham isso comum, acham isso natural e por ser uma coisa ali que está tão presente para elas, elas acham que todo mundo é, todo mundo tem, todo mundo observa, todo mundo pode compartilhar disso com ela, né? Olha aqui. Muitas delas creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Mas não é, né? Não são. Existem impeditivos, como a gente viu agora há pouco. Então, sempre tem consciência? Não, nem sempre. Algumas pessoas possuem, mas não sabem nem o que é. Né? E questão 454, a última do estudo de hoje. Vamos lá. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? Olha o que Kardec está perguntando aqui, gente. Ele está perguntando o seguinte: olha, teria uma espécie de segunda vista para aquelas pessoas que se dão bem em certas situações, que percebem coisas, detalhes, nuances que outras pessoas não perceberam? E vejam que isso pode ser no trânsito, pode ser numa área de estudos, pode ser numa relação interpessoal, pode ser em qualquer âmbito da vida. Né? É, isso pode ser considerado uma segunda vista, essa perspicácia, né, de certas pessoas diante de certas situações. Parece que a pessoa tem um dom para aquele assunto, né? Parece que ela tem um sexto sentido, uma percepção a mais. É justamente isso, né? A dupla vista. Pode-se considerar uma dupla vista isso? Olha a resposta. É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor
do que sob o véu da matéria. Então, sim, sim, é a alma percebendo melhor, é a alma ali junto ao corpo, né? Percebendo melhor o que acontece. Então, é sim um tipo de dupla vista. É um sentido a mais ali do espírito, né? Que está em desenvolvimento. 454A. Isso pode chegar a dar presciência das coisas? Essa perspicácia, nessa segunda vista, pode chegar ao ponto de fazer predições? Pode, pode, olha aqui, ó, pode, né? Pode sim. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Então a gente encerra esse estudo com essa informação, né, de que a dupla vista existe para diversas pessoas, algumas nem sabem que tem a dupla vista, que a dupla vista existe em diversos graus e que pode um mesmo indivíduo ter diversos graus da dupla vista. Ou pode ter ela simplesmente ali no âmbito de intuições leves, né? De perspicácia, como Kardec colocou aqui na questão e tudo mais. Eu quero encerrar o nosso estudo de hoje, meus amigos, com um caso rápido, né? Narrado por Camille Flammarion, na, na obra A Morte e o Seu Mistério. E depois eu vou encerrar com aquele caso que eu prometi agora há pouco, né? De um caso de dupla vista aqui permanente no planeta Terra e com um grau perfeito de discernimento, né? Primeiro eu vou aqui com Camille Flammarion, vamos lá. Camille Flammarion conta que um professor de matemática, estando uma noite ali com alguns amigos, teve de repente uma convicção de que deveria regressar para sua casa. E ele ficou tão incomodado com aquilo que foi, né? Olha a perspicácia, né? Olha a situação aqui narrada por Kardec. É, ele foi, pegou, voltou para sua casa, né? Chegou na sua casa, estava ali tomando um chazinho, teve uma impressão, uma segunda impressão. Foi que ele foi obrigado a obedecer, né? Encontrou tudo na sua casa ali, tudo na sua casa estava como ele tinha deixado, né? Mas esse segundo impulso que ele teve foi o de mudar a sua cama de lugar. Eu não sabia de onde vinha isso, e por mais absurda que parecesse essa vontade, esse impulso, né? Essa imposição mental, ele fez isso. Ele pegou, chamou uma pessoa que o ajudou e ele colocou a cama do outro lado do quarto. Hum. Feito isso, ele voltou para junto de seus amigos, lá pelas tantas se despediu deles, voltou para casa, deitou e adormeceu, dormiu. Foi despertado durante a noite por um barulho muito grande e ele verificou que uma grossa viga tinha desabado no seu quarto, arrastado uma parte do teto e que tinha desabado justamente no lugar onde anteriormente estava a sua cama, né? Então, só um exemplo, né, dessa perspicácia, dessa dupla vista, dessa presciência, dessa previsão do futuro, né? Isso que é presciência, acontecendo com uma pessoa, né, que é dotada dessa faculdade e que está narrada aqui por Camille Flammarion, né? Um belo caso para a gente pensar. Bom, meus queridos, eu vou encerrar então agora com aquilo que eu prometi, né? Prometi agora há pouco falar sobre um caso de um espírito encarnado que tinha essa dupla vista constante e que dava a ele uma percepção plena dos dois âmbitos da vida, ao mesmo tempo do âmbito material e do âmbito espiritual. Eu sei que alguns de vocês já desconfiaram que eu estava falando a respeito de Jesus, e é isso mesmo. Na obra A Gênese, Allan Kardec tem um texto que traz o título Superioridade da Natureza de Jesus. E ali Kardec explica que, como homem, Jesus tinha exatamente a mesma organização de qualquer outro homem, a mesma organização dos seres carnais. Só que a diferença dele era como espírito, porque ele era, e é, né, até hoje, ainda hoje, um espírito puro, completamente desprendido da matéria. E sendo assim, ele vivia mais da vida espiritual do que da vida corporal.
um pouquinho daquilo que a gente via com aquela criança cega, é, retratada ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta para aquela criança era: viva nesse momento mais da vida espiritual do que da vida corporal. Perceba mais a vida espiritual. Essa proposta para todos nós, enquanto estudantes de Kardec e do Livro dos Espíritos, né? Estamos aqui estudando, aprendendo juntos, nos esforçando para perceber mais o plano espiritual em nossas vidas e nos dedicarmos mais a esse progresso espiritual, né? Bom, Kardec vinha ali narrando no seu texto da obra Gênese que a superioridade de Jesus não vinha das suas qualidades corpóreas, mas das qualidades do seu espírito, né? Do espírito puro. E que Jesus dominava de modo absoluto a matéria, inclusive o seu próprio perispírito, né? Bom, sendo assim, a gente percebe que é, a encarnação de Jesus é uma encarnação diferente. É uma encarnação de um espírito puro em um planeta de provas e expiações, com o qual ele nada tem a ver a não ser o amor pelas criaturas que aqui habitam ainda hoje, inclusive. Veio por amor, simplesmente por amor. Ele poderia enviar alguém em seu lugar, por ser um espírito de ordem celestial? Acredito que sim. Muitos vieram em seu nome. Mas ele faz questão de nos visitar pessoalmente aqui na Terra. Então a encarnação dele não tem a ver com a matéria e nem com o seu próprio progresso. A encarnação dele tem a ver conosco. Jesus, o cerne da sua doutrina é viver para o outro. O exemplo maior que ele dá é encarnando aqui. Ele veio viver uma vida aqui na Terra para nós e não para si mesmo. E agora eu quero ler, compartilhar com vocês o texto de Allan Kardec na íntegra, um pedacinho pequeno, para a gente fechar o estudo de hoje. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo senão pelos laços estritamente indispensáveis. Portanto, olha só, Jesus tinha emancipação da alma naturalmente. Ele não precisava se esforçar para emancipar sua alma. Ele estava ligado ao corpo apenas pelos laços estritamente necessários para manter o corpo vivo, né? Para manter o corpo atuante. Continua com Kardec. Constantemente desprendida, ela, de certo, lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Então, para não ficar dúvida, né? A dupla vista de Jesus não era apenas permanente, aqui no planeta Terra, como de excepcional penetração, dando a ele a plena consciência do que acontecia no plano espiritual e do que acontecia no plano material. Nos enganamos profundamente se achamos que quando Jesus disse coisas como o Sermão da Montanha, por exemplo, que ele falava só para os espíritos encarnados. Ele certamente tinha diante de si uma enorme multidão de desencarnados assistindo. E ele estava consciente disso. Nos casos em que Jesus curou, certamente ele lia não apenas a alma do espírito encarnado, mas toda a sua história. Naquele famoso caso de desobsessão, né, que ele tira, que o pai pede para que Jesus tire do filho os demônios, certamente Jesus conversava naquele momento com os encarnados e certamente ao mesmo tempo com os espíritos obsessores. Então, que homem, que espírito é Jesus? E nós estamos aqui sob a sua tutela, sob a sua proteção, sob a sua paz, se assim o quisermos. Meus amigos, que nós tenhamos forças morais e mesmo físicas para seguir a nossa jornada aqui na Terra, desenvolvendo em nós mesmos essas percepções do plano espiritual, até o dia em que cheguemos, como nosso Mestre Jesus, a ter essas faculdades plenamente desenvolvidas. Esse é o objetivo de todos nós, não é? Vamos segui-lo com muita perseverança e paz. Muito obrigado, queridos irmãos, pela companhia no estudo. Espero que tenha sido proveitoso, agradável, que tenha sido útil. E fica o convite, né? Vamos continuar a estudar juntos o Livro dos Espíritos na próxima semana. Um abraço fraterno e até lá.